Hello everyone, this is the last video of the series Como passar uma entrevista de emprego em inglês. É o último vídeo que compõe o livro completo, o manual completo de como passar entrevistas de emprego em inglês. Acho que todos os vídeos já estão aqui na playlist. Se você já me acompanha desde o início, você já viu aí uma série de vídeos, um vídeo para cada capítulo do livro, né? Que eu tirei ali alguns exemplos, expliquei para vocês, deixei tudo bonitinho na playlist e também na descrição de cada vídeo. Essa pergunta, então, né, que normalmente é feita em todas as entrevistas de emprego, não necessariamente na entrevista em inglês. Do you have any questions for us? Você tem alguma pergunta para nos fazer? Ficou alguma dúvida? A pergunta pode vir assim também, né? Como ficou alguma dúvida? É a hora de você fechar com chave de ouro. A primeira e a última impressão são as que ficam. Não é só a primeira impressão, não. A última impressão também. Normalmente é o que mais o entrevistador, a entrevistadora vai se lembrar. São os momentos principais ali que vão ficar na cabeça do recrutador e vão ajudá-la a selecionar, né, a melhor pessoa para aquele cargo. Então, what is a cherry on top? O que significa essa expressão, primeiramente? Cherry on top, cereja do bolo. É o final, né? Para você fechar com chave de ouro, como nós costumamos falar em português, fechar com chave de ouro. Então tá, a primeira dica é mostrar que você fez a sua lição de casa. You did your homework. Você pesquisou. E como demonstrar isso ao final da entrevista, quando é feita a pergunta, do you have any questions for us? Exemplo. So let's see the first example. I'm gonna leave it down below in the description box as always, but let's read it. What is the onboarding process like for new employees? Qual é o processo ou como é o processo de integração para empregados novos, para contratados novos? Isso é importante perguntar, né? Sempre, mesmo que você não tenha dúvida alguma, e mesmo que você já saiba como isso funciona de certa forma, é importante perguntar, porque essa é uma pergunta que o recrutador quer falar sobre. Esse é um assunto que todo entrevistador gosta de falar, para ter certeza de que você entendeu tudo e de como vai ser o teu processo lá dentro desde o início. A segunda dica é: show you are truly interested in this job position. Show your real interest and your passion. Como? Então aqui vem a segunda dica, já para você conseguir colocar isso em palavras. Vamos ler então. Can you share more about the company's culture and what qualities you value in your team members? Então aqui você está perguntando duas coisas, está pedindo que o entrevistador demonstre duas coisas ali para você, que na verdade também são coisas que os entrevistadores querem falar sobre. Ali você está pedindo para ele ou ela dividir mais, compartilhar mais sobre a cultura da empresa, a cultura da companhia. Então ali você já vai conseguir pegar mais alguns pontos para poder continuar a conversa se for necessário. Preste bastante atenção na hora de ouvir essa resposta. E aqui vem uma pergunta embutida, né? Nessa sua pergunta tem outra pergunta embutida. What qualities you value in your team members? Quais qualidades vocês valorizam nos membros da equipe? Claro, isso já deve ter sido falado, né, desde o começo da entrevista. A entrevistadora deve já ter colocado esse ponto bem em evidência, mas é uma maneira de você perguntar dentro do contexto de company culture. Então, se a empresa tem uma cultura de reciclagem, por exemplo, eles vão falar mais sobre isso. Então, já é uma hora, um momento em que o entrevistador tem a oportunidade de mostrar mais isso, deixar mais claro o que é bom para que eles consigam também avaliar melhor. Então, é mútuo ali, né? Você é um bom entrevistado e o entrevistador, a entrevistadora, vai se sentir mais seguro com você fazendo essa pergunta, por exemplo. Então, vamos para a última dica. Terceira dica. Interviewers always remember candidates who ask important and relevant questions. Então, os entrevistadores, eles sempre vão se lembrar de pessoas que fazem perguntas relevantes, perguntas importantes. E para complementar essa última dica, né, claro, isso daí a gente já falou ao longo
ao longo do vídeo, né, da primeira e da segunda dica, das 2 dicas anteriores. Então, para você fechar isso com chave de ouro, eu vou deixar aqui em algum lugar o vídeo do que você deve fazer. Foi um dos primeiros vídeos que eu coloquei aqui da playlist, o que você deve fazer antes da entrevista de emprego. Tá, gente? É importante ter esse preparo. Sem esse preparo, você não consegue chegar nesse último momento da entrevista. Então, o primeiro vídeo da playlist, o que fazer antes da entrevista, tudo que você tem que fazer antes de fazer o seu currículo, de mandar o teu currículo para a empresa, tudo que você tem que fazer vai refletir agora, no final da entrevista, nessa última pergunta. E também, claro, como dica, o que eu sempre falo, sempre insisto, tenha caderno, tenha um fichário, ali tenha suas folhas organizadas para essa finalidade, para esse estudo, para se preparar para a entrevista, seja a sua entrevista em inglês, seja ela em português. Tem ótimos youtubers, tem várias pessoas aqui no YouTube que eu aprendo muito com elas, né? Dicas estratégicas aí para passar numa entrevista de emprego. Mas em inglês, assim, para falantes de português, eu ainda não vi algum material mais relevante. Então eu deixei preparado aí uma compilação para 10 dias de treino, né? Para que você consiga fazer um treino decente de 10 dias. E se você quiser acompanhar através dos vídeos da playlist, dá certo também. Deixa sua dúvida, tá? Se você tiver alguma dúvida e eu puder responder rapidamente, vou fazer o meu melhor e tirar essa sua dúvida relevante à entrevista de emprego em inglês, ok? Vou deixar todas as frases aqui que a gente utilizou na descrição do vídeo. Também vou deixar o link do manual prático para entrevistas de emprego em inglês. Então, acompanhe a playlist. Um beijo!